Quem é da mesa é da mesa. Quem é do quarto é do quarto. Quem é do altar é do altar. Quem é da mesa é da mesa, quem é do quarto é do quarto, quem é do altar é do altar. E qual a importância da pessoa entender que ela não pode levar quem é do ministério para a mesa, não pode levar quem é do quarto para o altar? Você quer sofrer no meio do caminho? Esses dias eu recebi uma notícia lá de casa e aí eu fiquei assim pensando comigo mesma. Cara, mas eu não fiz nada pra intervir. Eu não fiz nada pra impedir. E Deus me fez lembrar de Abraão. A palavra de Deus para Abraão é: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que a gente sabe que ele leva Ló. E no meio do caminho, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Existem conflitos que poderiam ser evitados se você se posicionasse e botasse as pessoas no devido lugar que elas têm que ter na sua vida. Uau! E não precisa ficar com pena. Deus estava falando comigo esses dias. Uau. Abraão, por que você está com pena de Ló se a palavra que eu liberei está sobre você? Você pode proteger as pessoas de tudo, menos delas mesmas. Abraão disse: o lado que você escolher, eu vou oposto, porque a palavra estava sobre ele. Talvez ele ficou triste porque Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Mas a gente precisa parar de nos responsabilizar pela escolha da outra pessoa. E entender que se Deus mandou selecionar é para não atrapalhar o propósito. Talvez Ismael não precisaria nunca ser expulso se Sara não mandasse Abraão deitar com Agar. Tem gente sofrendo porque está se direcionando onde Deus não mandou ir. Tem gente sofrendo porque está carregando peso, está carregando coisas, está carregando pessoas que Deus falou para você não carregar. Aí arruma problema, confusão, conflitos. E quem vai resolver? Deus. Porque não somos capazes de despedir algumas pessoas. É o tempo de nós sermos capazes de despedir algumas pessoas. Porque ou é elas ou é o propósito. E na maioria das vezes, se você escolher ela, você vai sacrificar o propósito. Vai. Se você escolher as pessoas, você vai sacrificar o propósito. Esteja pronto para ouvir a direção de Deus quando Deus olhar para você e dizer assim, ó, tal pessoa não faz mais parte do... Tem que cortar. Ponto. Tem que liberar. Tem que... Deixa aí. Pode escolher. Quem sabe a palavra que tem sobre si, não fica com medo. Pode escolher. Aonde você for, a bênção vai contigo. Aprenda a despedir as pessoas. Órfã ficou. Órfã ficou. As órfãs precisam ficar. Porque as órfãs estão afetadas pelo momento. Mas Ruth aprendeu algo valioso. E por isso ela foi com Noemi. Não tenha problema em despedir a órfã. Beija, abraça e deixa a órfã ir. Porque se esse nível é para Ruth, não ia ter 2 Boaz. Não ia ter... Exatamente. Não ia ter 2 Boaz. A gente chora hoje por ter despedido alguém, mas lá na frente a gente entende que Ruth era para Boaz. Não ia ter 2. Como é que ia fazer? Se chegasse na casa do pão e 2 mulheres e um marido só. Despedir as pessoas é necessário por causa daquilo que me reserva lá na frente. Ruth talvez ficou chateada de deixar a órfã lá, mas quando ela casou com Boaz, talvez ela entendeu. Não ia ter marido para as 2. E Deus não é injusto. Fica tranquilo, não fica com pena de quem foi embora não, porque Deus é contigo e Deus é com ela também. Só que a promessa foi liberada para você, e se você não obedecer, você vai comprometer o seu futuro. E qual é a importância, Sara, também na questão ali de Judas? Porque algo que existe em Judas me chama muita atenção. Jesus, quando ele está na mesa, ele diz assim: algum de vós vai me trair. E Judas, ele é um perfil que consegue ser tão sutil, tão silencioso, que naquela mesa que Jesus ele fala, um de vós vai me trair, os discípulos eles ficam em dúvida em quem é o Judas. Eles não conseguem identificar quem é o traidor. Judas ele tem esse perfil que ele é sutil, ele é silencioso, talvez aquele que as pessoas olham e falam, não é possível, Judas não, acho que é o Pedro, acho que é o mais estressado, não, acho que é o Tiago, eu acho que é o João, Judas? Não. Qual a importância de
E entender isso, que na maioria das vezes o traidor que está na sua mesa, ele é sutil e ele te trai sem você nem perceber. Existem pessoas que nunca vão expor o que pensam para você em público, porque vai comprometer o que ela disse de você no secreto. O coração de Judas está totalmente corrompido. Está totalmente fora do propósito. E se ele criar alarde, vai entrar em contradição. Ué, não disse isso de você? Não disse aquilo de você? Então tá elogiando? De novo, Yang, o nível de maturidade cristão vai fazer a gente identificar quem é para estar na nossa mesa. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. O que Jesus diz? Quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Então você precisa entender, se alguém que te ama, que diz te honrar, tá andando com alguém que não te ama e que não te honra, essa pessoa precisa fazer uma decisão, ou você precisa tomar a decisão de falar, olha só, não tem como. Não tem como eu estar aqui com você e eu dizer que sou amiga de alguém que te odeia. E o nível de maturidade vai fazer você entender isso. Ué, tá comigo ou tá contra mim? Fechar os acessos e parar de revelar algumas coisas para, de repente, essa pessoa que está nessa posição de Judas, que está com você, mas a qualquer momento está pronto para te vender em troca de benefício, porque existem pessoas que estão prontas para nos vender em troca de algum benefício. E porque tem o acesso a nós, sabe de alguma coisa que vai ser lucrativo para elas. E por isso, ela quer nos manter por perto. Ela não gosta, ela às vezes nem gosta tanto assim de você, mas o benefício da tua presença vai fazer ela ficar ali, porque qualquer momento que aparecer um benefício para ela, para te vender, ela vai. E não vai ser nem por muito, vai ser por 30 moedas. E não vai ser por muito. Às vezes a sua sinceridade, você sendo amigo da pessoa, valia muito mais do que esse benefício que ela podia receber, mas o mundo está assim hoje. As pessoas estão em troca de benefício, não de lealdade e honra. As pessoas estão em busca de benefício, não de lealdade e honra. O quanto a gente aprende ali também, no outro contexto, com Naamã. Por quê? Porque a gente enxerga em Naamã o perfil de um homem que, por trás da armadura, por baixo da armadura, ele era um homem leproso. E essa lepra, ela nos fala muito sobre ferida, aquilo que nos fere, aquilo que, de certo ponto, nos remete a algo ruim que passamos, uma situação ruim que sofremos. Qual é a importância das pessoas começarem a olhar um pouco mais para dentro da armadura e pararem de negligenciar feridas? Porque hoje em dia, eu até ouvi uma frase que ela diz assim, não sei se você concorda, mas uma frase que ela falava assim, Deus usa os feridos para curar. Né? Como se Deus, por exemplo, pegasse uma pessoa sangrando e jogasse em cima da outra que está ferida para que ela fosse curada. Qual é a importância de não negligenciar as suas feridas? Não esconda as suas feridas. Mostre as suas feridas e busque tratamento para elas. É porque as pessoas estão em busca de performance. Enquanto você estiver performando, eu estou te aplaudindo. Naamã vencia todas as guerras. Levava vários títulos. Tá performando, tá bom. E às vezes a gente carrega sobre nós essa coisa de ter que suprir a expectativa do outro. Deus não nos chamou para suprir as expectativas do outro. Deus nos chamou para viver debaixo de propósito. Se nós entendermos que na cura das nossas feridas Deus nos usa, vamos parar de sangrar em cima de outras pessoas. Porque existem pessoas performando tão bem, atuando tão bem, que ninguém nunca vai imaginar o quanto ela chorou, o quanto machucada ela tá, o quanto ela sofreu. E isso se dá pelo peso da expectativa que nós queremos suprir das outras pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém. Só que Naamã, nessa intenção de suprir a necessidade dos súditos, de levar títulos para a sua nação, negligenciou a sua própria saúde. E eu faço uma pergunta: até onde vamos sangrar para suprir a necessidade de alguém? A lepra de Naamã não era só na pele, era no orgulho. O servo diz para ele: se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Ele está te pedindo algo simples. E o que Deus está nos pedindo é algo simples.
Se desfaça das suas armaduras, porque Deus conhece quem você é. Mergulhe no mar da graça e se desfaça do seu ego e da sua altivez. E entenda que as vitórias que você tem é Deus que te dá. E você não precisa provar nada para ninguém. Precisamos parar com essa mania. Não, eu tenho que provar que eu sou mais top. Eu tenho que provar que eu faço mais. Eu tenho que provar que eu entrego resultado. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que construir uma vida com Deus, viver embaixo de propósito. E viver embaixo do propósito é estabelecer um padrão de vida em Deus. E Deus vai te elevar. Ponto. Só que a gente fica assim, não, hoje eu tenho que pregar muito. Hoje eu tenho que cantar muito. Hoje a igreja tem que virar, mas está ferido. Não foi curado de um trauma de passado, paternidade ferida. Às vezes algo que ficou incompleto e vai escondendo isso atrás das armaduras. Por quê? Enquanto as pessoas estão me aplaudindo, tá bom. Só que ter sucesso nas coisas erradas me torna um fracassado. Zaqueu era rico e publicano, mas tinha alguma coisa que o bolso dele não podia pagar. Tinha uma coisa que fez ele se colocar na posição que nenhum fariseu gostava. Parece que subindo ele ficou mais alto, mas ali ele estava mostrando para as pessoas, eu estou me humilhando, porque o cargo que eu tenho e o dinheiro que está no meu bolso não conseguem pagar uma coisa que está passando ali. A gente precisa entender isso. A Tamires Garcia canta, os meus esforços não compram Deus. E eu só te conheci quando eu aprendi a descansar. Precisamos construir um relacionamento em Deus para dizer, ó, eu não tô bem. A farda, a armadura tá pesada. Me cura aqui porque eu sinto inveja. Me cura aqui porque eu não consigo me alegrar com a vitória do outro. Sara, tem problema nisso? Não, somos seres humanos. E é por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só que enquanto continuarmos tentando suprir as expectativas dos outros, vamos ganhar guerras externas e as guerras internas continuarão sem vitória. Sara, antes da gente encerrar então, eu queria pedir que você deixasse agora você já foi muito usada por Deus, mas eu quero que você agora seja direcionada para quem nos assiste e fosse boca de Deus para essa mulher, esse homem que está nos assistindo agora e talvez está vivendo esse processo justamente da dor, da ferida e não apresenta isso, né, para as pessoas próximas não sabem que ele tem essa ferida, que ela tem essa dor dentro dela. Queria que você fosse boca de Deus e falasse com essa pessoa. Olha, eu não sei qual é o período da sua vida que você está vivenciando. Eu não sei quantas guerras você tentou lutar e perdeu. Porque algumas vezes a falta de sucesso não está na falta de tentativa, porque você tentou. Tentou como pôde, com as armas que tinha, e por algum motivo você perdeu. Deus é suficientemente capaz de criar algo extraordinário para você. Se eu pudesse compartilhar uma palavra para você, seria uma palavra que eu compartilharia para a Sara de 5 anos atrás. Deus não é plágio. Deus não copia nada. Ele cria tudo novo do zero. Então não se compare. Não se compare que, Deus fez na vida dele, Deus fez na vida dela. Não. O que Deus tem para fazer para você, por você e através de você, é extraordinário. Só que você precisa estar aberto e permitir que Deus sare você, sabe, de verdade. Que Deus resgate você do lugar que você estava e vá mais além. Não te coloque de volta na posição que você estava, mas que você alcance um novo nível na sua vida espiritual, física, material, para que todos os planos e os sonhos do Senhor sejam concretizados na sua história, em nome de Jesus.